queridos, um momento que nós declaramos ao Senhor o nosso amor. E só o fato de nós estarmos aqui nesta noite, isso já significa que nós amamos ao Senhor. E que o desejo do nosso coração é buscá-lo de todo o nosso coração, queridos. E é isso. O Senhor, Ele tem falado no meu coração. O Senhor, Ele precisa de pessoas dispostas para que Ele possa usar. Amém? Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração, queridos, a qual eu dei o seguinte título: a revelação do juízo pelo pecado e pela desobediência. Sabe, queridos, Deus Ele tem tratado muito o meu coração. Confesso para você que domingo foi muito difícil ministrar aquelas duas palavras, porque muitas vezes, queridos, a gente busca o Senhor atrás de bênçãos, atrás de solução de problema, sendo que na verdade, queridos, Deus Ele não quer nos dar bênção, não quer nos dar solução de problema. Deus quer morar em nós. Deus quer estar em nós, Deus quer nos usar. Deus Ele não quer só uma área da sua vida, Deus Ele quer a direção total da sua vida. Deus Ele te ama, Ele se preocupa com você. Sabe, queridos? Então nós precisamos compreender isso e permitir com que Deus de fato possa entrar nos nossos corações. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, a gente vê que hoje, principalmente dentro da igreja, às vezes o mundo cada vez mais ele consegue entrar dentro da igreja e esconder o quê? Esconder o pecado, queridos. Hoje, igreja, nós temos que entender que existe uma verdade que o mundo moderno tenta apagar. Que o mundo moderno tenta apagar. E muitas vezes as famílias dentro da igreja tentam apagar também. Muitas vezes nós fazemos vistas grossas até sobre as nossas próprias vidas, as nossas decisões, dizendo que, isso não tem problema, só um pouquinho, não vai fazer mal, mas eu tenho que aproveitar a vida, mas eu tenho que me divertir, sabe, queridos? Então tem algo, queridos, que o mundo moderno ele tenta apagar, mas a Bíblia, queridos, ela insiste em revelar, e é isso que nós vamos falar aqui nesta noite. Servir a Deus, queridos, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Sabe, é isso que nós temos que compreender. Tanto que o Senhor Ele nos dá o livre-arbítrio. Você pode não servi-lo, você pode não adorá-lo, você pode não buscá-lo, mas se você decidir servi-lo, se você decidir buscar a salvação, você tem que entender que tem uma forma para que isso aconteça, Então, queridos, o pecado ele não é apenas um erro. Às vezes nós achamos que o pecado ele é um erro. Mas o pecado, queridos, ele não é o erro. De acordo com a palavra de Deus, o pecado ele é uma ruptura com Deus. O pecado ele nos separa de Deus. Ele nos leva a viver uma vida sem Deus. Pastor, mas eu estou indo na igreja. Querido, você pode estar na igreja. Se você estiver em pecado, Deus não está em você. Porque a gente sabe que é impossível, queridos, buscar a Deus se não tiver a santificação. E o que é a santificação, queridos? A santificação é uma mudança de vida, onde você luta contra os seus desejos, as suas vontades, onde você deixa de fazer aquilo que você sabe que é errado diante de Deus e começa a fazer o que é correto diante de Deus. Nós sabemos que é correto diante de Deus fazer aliança, viver uma vida em aliança, mas muitas vezes decidimos viver vida sem compromisso, sem responsabilidade. Sabe? E hoje, queridos, a geração ela tenta tratar o pecado como uma fraqueza emocional, como uma escolha pessoal, ou até mesmo como identidade. Mas a palavra de Deus, queridos, ela continua afirmando que o pecado faz separação do homem e Deus. Como é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo se nós não nos esforçamos para vencer o pecado, para nos santificarmos? Sabe, queridos, a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, 23 diz o seguinte, pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz, pois o salário do pecado é a morte,
mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe, queridos, nós temos que ver o pecado, não importa o tamanho dele, nós temos que ver qualquer tipo de pecado como um grande problema. Por quê, pastor? Porque onde o pecado é tratado como pequeno, a graça deixa de ser valorizada. Amigos mundâneos que só mandam coisas ruins, por mais que pequeno que seja, uma hora vai te absorver. E quando você perceber, vai ser tarde demais. Sabe, queridos? Então nós não podemos tratar o pecado como algo pequeno. É pecado, está te afastando de Deus. Sabe, não é algo pequeno. Ah, pastor, mas eu sinto arrepio. Esse arrepio pode ser de muita coisa, mas não é do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não veio para nos provocar arrepio, ele veio para governar a nossa vida, para assumir o controle do nosso coração. Não adianta nada você sentir arrepio e você sai daqui e faz tudo do jeito que você quer. Sabe, queridos? Então nós temos que entender isso, sabe? Quantos aqui, queridos, já perceberam que quando o coração se afasta de Deus, tudo começa a perder o sentido? A pessoa, ela valorizava a oração, ela valorizava a leitura da Bíblia, só que agora não. Ah, não precisa orar muito. Ah, não precisa mais interceder. Ah, não precisa mais ler a Bíblia todo dia. Por quê, queridos? Porque o pecado, ele vai agindo assim. O inimigo não tem pressa em nos derrubar. Não tem pressa em nos derrubar. É a mesma coisa também, queridos. Deus também não tem pressa em nos levantar. Primeiro ele nos prepara, nos capacita, para depois ele nos usar de uma forma sobrenatural. Olha a vida de Davi. Davi se tornou rei assim que ele matou o gigante? Lógico que não. Olha a vida de José. Olha para a vida de Sansão. Sansão caiu assim que cometeu o primeiro pecado? Não, foi devagarinho. E é aí que nós temos que tomar cuidado, queridos. Por quê? Porque ninguém tropeça em montanha. As pessoas tropeçam em quê? Pedrinhas pequenas. Então por isso que eu falo, cuidado com aquilo que você é pequenininho, aquilo que você não consegue abrir mão, sabe? Aquilo que você acha que não tem problema. Sabe, queridos? Você pode estar dentro da igreja, mas ainda pode estar distante espiritualmente. Nós precisamos reconhecer o pecado, por menor que ele seja, porque reconhecer o pecado, queridos, não é derrota. Quando você reconhece os seus erros, é o primeiro passo que você dá para a restauração. Como que você vai restaurar se você não reconhece que está errado? É que nem um carro, como que você vai consertar se você não sabe onde está o problema? Tem que investigar, tem que descobrir. É que nem uma enfermidade, como é que você vai tratar se você não sabe o que está acontecendo? Aí você chega no médico, ah, doutor, eu sinto uma dor na barriga. Peraí, nós vamos ter que descobrir o porquê que está ocasionando essa dor na barriga. E aí começa uma investigação para quê? Para poder tratar. Então por isso que nós temos que olhar para a nossa vida e reconhecer aonde que nós estamos errando. Por que que as coisas não fluem? Por que que meu casamento está destruído? Por que nada vai para frente? Vamos fazer um diagnóstico, vamos ver. Você pode ter certeza de uma coisa, queridos. Aí você vai falar, pastor, mas eu oro e não acontece nada. Eu venho para a igreja e não acontece nada. Porque não adianta, queridos. As coisas só vão acontecer quando o Espírito Santo estiver dentro de você. E para a gente poder ter um relacionamento com Deus, a gente tem que abrir total. Sabe? O pecado, queridos, ele destrói gerações. Isso a gente está cansado de falar aqui. O pecado, ele destrói gerações. Quantas gerações estão destruídas hoje por causa de atitude do pai e da mãe? Resolveu ter filho antes do casamento, resolveu se prostituir, resolveu trair. E hoje os filhos estão sofrendo as consequências, porque você vê o quê? As mesmas coisas que aconteceu na vida dos pais, na vida dos filhos, na mesma proporção maior. Ah, pastor, mas o que aconteceu na vida dos meus pais não acontece na minha vida. Graças a Deus, você conheceu Jesus, entregou a sua vida para Jesus. Sabe, queridos? Então é isso que nós temos que entender. Se nós olharmos para a Bíblia inteira, queridos, nós vamos ver uma história repetida, né? Que história, pastor? O homem se afasta, Deus chama. O homem resiste e as consequências aparecem.
Na igreja, não é só na Bíblia não, na igreja é assim também. Na igreja também é assim, Deus ele luta, queridos, ele luta. O homem se afasta, Deus luta, sabe, Deus chama, o homem resiste, e depois vem as consequências. Deus, ele não quer que as consequências aconteçam. Sabe, hoje eu estava conversando com o pastor Giva, e o pastor Giva, a gente está conversando sobre algo assim, sobrenatural, e o pastor Giva, ele sempre a gente tem esses papos, ele me levou lá para o livro de Gênesis, ele falou bem assim: pastor, o que Deus falou para o homem quando o homem pecou? Qual foi a condenação para o homem? Aí eu falei bem assim: pastor, vamos lá na Bíblia ler, né, pastor? Que lá está mais certo, não vou falar da minha cabeça não. Aí na hora que eu falei bem assim, ó, Deus falou para ele que por causa do homem a terra ia ser maldita. Aí o pastor Gil, é aí, pastor. Da onde que o homem saiu? Da terra. Por isso que a terra foi maldita por causa do homem. E Jesus, o homem, ele não poderia mais consertar as coisas, o homem não tinha condições, então ele teve que fazer o quê? Jesus teve que nascer como homem, se fazer terra, para quê? Para nos dar a possibilidade de nós termos uma vida abençoada. Não é a nossa força, é Jesus, é Deus. Sabe, queridos, e nós precisamos compreender isso. Sabe? Aí, o homem se afasta, Deus chama, o homem existe, as consequências aparecem. Desde Adão e Eva, queridos, a humanidade carrega essa marca do pecado. Se você for analisar a palavra de Deus, queridos, antes do pecado, a terra produzia automaticamente o que o homem tinha que comer. Depois do pecado, o que a palavra de Deus diz? Que a terra irá produzir capim e espinhos. E é isso, se você pega uma terra e não planta nada, o que vai nascer é isso, espinho e capim. Para você colher alguma coisa na terra, você tem que trabalhar, você tem que cuidar, você tem que colocar fertilizante, você tem que arrumar. Mas antes do pecado, queridos, a terra produziu o que o homem precisava naturalmente. Sabe, queridos? Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, queridos, a humanidade carrega marcas do pecado, e isso não é só um comportamento, é uma condição espiritual. Se nós não buscarmos a Cristo, se nós não buscarmos a Deus, se nós não nos santificarmos, se nós não abrir espaço nas nossas vidas para o Espírito Santo, queridos, nós não vamos viver uma vida abençoada. Nós vamos viver uma vida com traumas, em dificuldades, e os nossos filhos vão continuar tendo essas mesmas vidas com traumas e com dificuldades. Sabe, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, lá em Romanos 5,12: quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte de todos os homens, porque todos pecaram. Jeremias 17,9 diz o seguinte: o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Nós que conhecemos a palavra de Deus, queridos, quando a gente vê o que está acontecendo aí, o que aqueles jovens fizeram com aquele animal, queridos, isso é o coração humano, queridos. Por isso que nós precisamos de Jesus, por isso que a igreja precisa fazer a diferença. Deus, ele não levantou uma igreja, queridos, para vir buscar bênção, para ficar aqui cantando, dançando, não. Deus levantou uma igreja para fazer a diferença lá fora. O nosso comportamento tem que ser diferente. Deus não levantou uma igreja para ficar gritando Timão, eu. Deus não levantou a igreja para ficar gritando Palmeiras. Deus levantou uma igreja, queridos, para ser parecido com Cristo. Como que você vai ser parecido com Cristo? Mentindo, julgando, brigando, discutindo. Olha para Jesus, igreja, vê se Jesus se envolveu com as coisas desse mundo. O nosso exemplo tem que ser Cristo. O nosso exemplo tem que ser Cristo. Sabe, queridos, o pecado ele nunca termina em quem pratica. Sabe, o pecado, queridos, ele alcança quem está ao redor.
Por exemplo, você pecou? Pequei. Você pode ser filho, você pode ser pai, você pode ser mãe, você pode ser o que for. O pecado, ele vai pegar todos que estão ao seu redor. Eu não sei quanto a você, queridos, mas o pecado é algo que nós temos que temer. Pastor, eu estou na igreja, eu busco a Deus, né? Mas eu não vejo as coisas acontecer na minha família, tá? Você está buscando a Deus, você está lutando contra o pecado. Hoje eu falo isso para você, queridos, porque o mundo, ele tenta cada vez mais colocar na nossa mente que tem coisas que não tem problema, e tem problema. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Sabe, quantas famílias hoje, queridos, estão colhendo consequências de decisões espirituais erradas lá no passado? Quantos filhos hoje estão chorando por causa de decisões erradas dos seus pais lá no passado? Será que isso vai acontecer no futuro com os nossos filhos? Não, nós temos que dar um basta nisso. E como que nós vamos dar um basta? Nos entregando totalmente para Jesus e vencendo os nossos desejos e as nossas vontades. Nós precisamos parar de justificar, sabe, aquilo que Deus quer transformar. Se está errado, para de justificar. Deus quer te transformar, transforme. E a gente tem uma tendência natural. Às vezes a gente conversa, hoje mesmo a gente estava conversando, né? Ah, não, eu trabalho todo dia. E por que não vem para a igreja todo dia? Não, vim para a igreja todo dia para quê? Para ter comunhão, para aprender a palavra de Deus, para ter relacionamento, né? Aí o Kleber falou uma coisa interessante, né? Então tá bom, come só de uma vez, então só para o domingo, já que você vem na igreja só domingo, então come só domingo, se alimenta só domingo. Por isso que a igreja está morta, queridos, porque está se alimentando pouco. Nós precisamos nos alimentar aqui, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos ter discernimento, precisamos lutar contra os nossos desejos, as nossas vontades. Não é fácil não, queridos. A própria palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. Se você não tiver disposição para buscar a Deus, o pecado, ele vai te consumir. Ele vai te consumir. Sabe, queridos? O Espírito Santo, ele não expõe o pecado para humilhar. Ele revela o pecado para curar. Entenda uma coisa, queridos. Se o Espírito Santo está usando essa palavra para falar que você está pecando, não é para te humilhar isso daqui. Isso aqui é porque você toma uma decisão, fala, não, eu vou arrancar isso da minha vida hoje. E eu viver uma vida de santificação. Quanto maior a luz, queridos, maior a responsabilidade. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, queridos, o que o homem fez? O homem rejeitou a lei. Mas no Novo Testamento, o que aconteceu? O homem rejeitou o próprio Filho de Deus. E a igreja está rejeitando o próprio Filho de Deus, porque rejeita o Espírito Santo de Deus. E quando que nós rejeitamos o Espírito Santo de Deus? Quando nós não nos santificamos. Quando nós não nos santificamos, nós rejeitamos o Espírito de Deus. Sabe, queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus, queridos, Jesus, ele inicia a sua mensagem com uma palavra que muitas pessoas não gostam. Mas se nós não vivermos isso, queridos, não tem como servir a Deus. Que palavra, pastor? Arrependimento. Para de reclamar porque você está sofrendo na vida e se arrependa diante de Deus pela decisão que você tomou, que está fazendo você sofrer na sua vida. Às vezes a gente só reclama, ah, Senhor, mas eu estou sofrendo, está sofrendo. Mas você não está sofrendo por causa de Deus, é porque você não se arrependeu da decisão que você tomou. Às vezes você está sofrendo profissionalmente, por quê? Porque no último ano de faculdade você largou sua faculdade. Estava tão bem na faculdade, ia ser um profissional de sucesso maravilhoso, aí no último ano larga a faculdade. Ah, eu estou sofrendo profissionalmente por causa das suas decisões lá atrás. Senhor, eu me arrependo, Senhor, porque o Senhor me deu a oportunidade e eu não aproveitei. E eu sei por que eu estou sofrendo.
mas se o Senhor me der outra oportunidade, eu vou até o fim. Sabe, queridos, a gente tem que começar a agir dessa forma com Deus. Não é Deus que é o problema, queridos. O problema é o pecado. O problema é o pecado. E a gente precisa entender isso, queridos. A palavra de Deus em Mateus capítulo 4, 17 diz: daí em diante Jesus começou a pregar: deixe o pecado e volte-se para Deus, porque o reino dos céus está próximo. João 3,19, a sentença deles está baseada nesse fato: a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe, queridos, Deus ele nunca condena alguém por falta de luz, e sim pela rejeição da luz. Deus ele não vai condenar as pessoas por falta de Deus, porque Deus, queridos, não falta em nenhuma parte do mundo. As pessoas serão condenadas porque elas rejeitam Deus, porque elas rejeitam a luz. Hoje nós temos acesso à palavra, nós temos acesso ao Espírito Santo, nós temos acesso ao Evangelho. Nunca houve tantas revelações, mas também nunca houve, queridos, tanta resistência, tanta coisa envolvendo a igreja, tanta notícia ruim envolvendo a igreja, tanta corrupção no meio da igreja. Sabe, queridos, por exemplo, quem aqui já sentiu Deus falando, mas o coração resistiu? Você provavelmente já sentiu Deus falando para você: sai dessa vida, se santifica, eu quero usar você, e você resistiu. Pastor, isso acontece, querido. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Muitas vezes. Sabe? Arrependimento não é emoção momentânea. Arrependimento é mudança de direção. É você consertar a sua vida. Arrependimento é você falar: eu estou fazendo tudo errado, mas a partir de hoje eu vou dar um basta em tudo isso daqui, e a partir de hoje eu vou começar a fazer tudo certo. Sabe, queridos? Isso acontece com a gente, queridos, quando a gente se converte. Eu lembro quando eu me converti, eu estava fazendo tudo errado. E quando eu conheci a palavra de Deus, eu falei: Senhor, a partir de hoje eu vou fazer tudo certo. Meus amigos acharam que eu estava doido, porque eu não queria mais sair com eles. Não vou falar bem assim: agora eu sou crente, eu não posso fazer essas coisas, porque eu não entendia muito bem. Só que, queridos, eu sabia que para poder ter a presença de Deus na minha vida, eu tinha que fazer as coisas certas. Ah, pastor, mas foi fácil porque você queria fazer certo. Queridos, eu queria, mas o meu desejo era outro. Eu tive que lutar contra os meus desejos, contra as minhas vontades, e luto até hoje. Não adianta a gente querer satisfazer a Deus e satisfazer a carne, não. Ou você satisfaz um, ou você satisfaz o outro. Se você satisfaz a tua carne, você nunca vai conseguir satisfazer e honrar a Deus. Agora, se você decidir honrar a Deus, você pode ter certeza que o primeiro que vai sofrer vai ser a sua carne. Sabe, queridos? Juízo, queridos, não é o fim da história. O juízo não é o fim da história. Às vezes a gente olha para o juízo, a gente fica com medo, né? Mas ele não é o fim da história. A revelação, queridos, do juízo divino, a revelação do juízo divino não é Deus desistindo do homem. É Deus chamando o homem: eu vou trazer juízo sobre a terra, arrependa-se. Você está trabalhando demais, você vai ficar doente. Para um pouco. Você não está dormindo direito, você está com sono, vai acontecer um acidente com você. Para um pouco. Valoriza aquilo que realmente tem valor na sua vida. Presta atenção com seus filhos, vê com quem ele está andando, porque amanhã ele vai te dar trabalho. Não tem problema. Sabe? Olha o comportamento do seu filho. Seu filho, quando está na igreja, não senta do teu lado, senta longe de você. Traga o teu filho para o teu lado, ensina a palavra de Deus. Sabe, queridos, a
palavra de Deus, 2 Pedro 3,9 diz: Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim, mas Ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça, está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Por quê? Porque quando Jesus voltar, acabou o tempo, queridos. Acabou o tempo. Ah, pastor, mas Jesus vai demorar para voltar, mas pode ser que você morra. Pode ser que chegue o momento de você ir para Ele, também acabou o tempo. Você vai esperar para se arrepender diante de Deus, quando você já estiver no bico do corvo? Uma vez eu lembro que uma das primeiras pregações eu ouvi o pastor falando: você vai deixar para se arrepender quando você estiver velho, para servir ao Senhor? Aproveita que você é novo, que você é forte, entrega a sua vida para o Senhor. Eu falei: Senhor, ainda bem, estou com 20 anos, dá tempo. Atos 3, 19 e 20 diz: agora mudem de ideia e de atitude para com Deus, sabe, voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa cancelar os pecados de vocês e mandar da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio, e enviar-lhes novamente Jesus, o Cristo de vocês. A terra, queridos, ela se tornou maldita por causa de Adão, e a terra que eu estou falando aqui é nós, porque nós, o homem, nós viemos da terra. E aonde que nós podemos ter uma vida de paz e nos tornarmos benditos diante de Deus novamente? Através de Jesus. Você já viu aquelas pessoas que falam: nossa, você mudou demais, você está diferente. Por quê? Porque Cristo tem te justificado. Deus, queridos, Ele não revela juízo para nos afastar dEle, Ele revela para nos salvar, sabe? E Deus, talvez Deus esteja confrontando na sua vida áreas que você protege. Para, queridos, de proteger isso daí. Ah, não tem problema, não sei, tem uma rebeldia dentro de casa, uma confusão. Aí você fala: pastor, eu não sei porque isso está acontecendo, por causa do pecado, queridos. Onde há rebeldia, há pecado. Pastor, meu filho está rebelde porque está pecando. Você tem que descobrir o que é, você tem que ir lá, é tratar a causa. Não é tratar isso como um problema, não é um desvio de personalidade, leva no psicólogo, não resolve, queridos, é pecado, queridos. A gente tem que ensinar para os nossos filhos o que é pecado e como lidar com ele. Sabe, a gente nos ensinar aos nossos filhos: ó, filho, lá na escola vai ter gente que vai falar mal dos seus amigos, você não se envolve nisso, você não fala mal de ninguém, e se alguém vir falar mal, você já repreende. Ah, papai, mas vai ficar com raiva de mim. Não interessa, mas você precisa se posicionar, porque se está falando mal do seu amiguinho para você, uma hora vai falar mal do seu amiguinho de você. E aí quando você perceber, já é tarde demais para você se posicionar, porque você aceitou a fofoca lá no início. Sabe, queridos? Talvez você está protegendo áreas, pecados escondidos, decisões que afastaram você espiritualmente, frieza na fé. Às vezes você está resistindo ao Espírito. Mas hoje Deus, Ele não está te acusando. Ele não está te acusando. Vai chegar um dia que Ele vai vir como juiz. Aí realmente Ele vai te acusar, mostrar o porquê que você não vai ser salvo. Só que hoje Ele não está te acusando, sabe? Hoje Ele não está te acusando. E é isso que você precisa entender. Sabe, queridos? Deus, Ele está te chamando. Porque onde há arrependimento, há recomeço. Você pode recomeçar hoje se você se arrepender. Não importa o que você fez. Se você se arrepender e colocar diante de Deus, você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Sabe, queridos, nesse tempo como pastor, eu já vi muitas famílias ser destruídas por causa de uma decisão que o casal tomou quando namorava. Eu falo: pastor, mas não é possível. É possível sim, queridos. Por causa de uma decisão que aconteceu lá no namoro.
Olha como que Davi sofreu por causa de uma decisão errada que ele tomou. Ele colocou a vida da família dele toda em risco. E é assim que o pecado faz, queridos. O pecado, ele destrói as nossas vidas e destrói tudo que está em nossa volta. Por isso que eu falo para você, não aceite um compromisso de palavra, viva um compromisso de aliança. Viva um compromisso de aliança. Não aceita um compromisso de palavra. Hoje as pessoas aceitam um compromisso de palavra e não querem mais fazer aliança. Mas nós servimos um Deus de aliança, um Deus que aprova compromisso de aliança. Sabe, queridos, o pecado, ele sempre tenta nos afastar de Deus, mas o arrependimento sempre nos leva de volta para Ele. Eu quero que você entenda uma coisa: ainda há tempo de você se arrepender. Se Deus trouxe você aqui nesta noite, ainda há tempo de você se arrepender. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Aleluia. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Eu fiquei sabendo que nós temos 2 pessoas aqui que estão fazendo aniversário hoje, né? Quem que é uma das pessoas que está fazendo aniversário hoje aí? Ah, o nenenzinho da mamãe? Cadê o bebê? Fala o bebê da mamãe. Vem aqui, Luca. E outra pessoa, a irmã Cleusa. Vem aqui, irmã Cleusa. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos irmãos, queridos. Tem mais alguém que está fazendo aniversário hoje? Vem aqui, irmã Cleusa, nós vamos orar. A igreja vai orar por vocês. E depois, irmão, não saia sem dar um abraço no Luca e na irmã Cleusa. Dá um feliz aniversário. Quantos anos está fazendo, Luca? 18? 23 já, meu? Rapaz, vai casar com quantos anos? 26. Sua mãe vai deixar? Jane, será, Jane? Não, vai casar. Vem aqui, irmã Cleusa. A irmã Cleusa deve estar fazendo o quê? Uns 45, né, irmã Cleusa? Ah, falou, irmã Cleusa. Ninguém ouviu, né? Amém, queridos? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Vocês são 2 bênçãos aí que Deus tem colocado na nossa igreja. Vamos orar, queridos, pelos nossos irmãos. Estenda suas mãos aqui. Vamos abençoar a vida dos nossos irmãos. Vamos pedir para que Deus possa dar saúde, força. E o desejo do meu coração é que vocês tenham muitos anos de vida e que os seus dias nessa terra sejam prósperos, longos e abençoados. Amém? Estenda suas mãos aqui, igreja. Vamos abençoar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do Lucas, Senhor, que está aqui na igreja, Senhor, desde criança, ó Pai, aprendendo da Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa se revelar a Ele cada dia mais, Senhor, e que Ele possa lutar, Senhor, cada dia mais contra os desejos, as vontades dEle, Pai, e que Ele possa se santificar, Senhor, se transformando assim um grande homem, Senhor, na Tua presença, Pai, que será usado de uma forma sobrenatural por Ti, Pai. Também te agradeço, ó Deus, pela vida da irmã Cleusa, Senhor, pela sua família, Pai. Uma bênção, ó Deus, que o Senhor colocou no nosso meio, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, agir, Senhor, de uma forma sobrenatural na vida dela, ó Pai. Que haja cura, que haja restauração, que haja sabedoria e discernimento, ó Pai. Que ela possa ter dias, Senhor, abençoados e longos nessa terra, Pai. Por isso, Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante suas mãos para o céu. Pode ficar aqui. Fica aqui que vocês descem. Ó, gente, não é para ir embora sem dar um abraço nos nossos irmãos, viu? Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos e te louvamos, Senhor, por este culto maravilhoso na Tua presença, ó Pai. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor leve-nos, Senhor, aos nossos lares, debaixo da Tua paz, da Tua segurança, ó Deus, e nos conceda, ó Pai, uma semana de paz, Senhor, uma semana de alegria, Senhor, uma semana próspera, Senhor. Eu repreendo, Senhor, todo
mal, Senhor, que tenta contra as nossas vidas, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, para fazermos as escolhas corretas, ó Pai. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Vão em paz, em nome de Jesus.